Bom, o Atlético de Madrid tem tudo para ser Olá, campeão. começamos mais uma edição do nosso painel regional. Você acompanha com a gente sempre aqui pela nossa TV Santa Cecília, de segunda a sexta, na sequência do JB, 10 da noite, claro, né? O nosso painel regional com entrevistas, discussões importantes, temas ligados à região, né? Ligados ao país, sempre abordados aqui com a gente. E ao 1h30 da tarde, o primeiro encontro que a gente tem do dia, painel regional debates, com entrevistas, debates, discussões importantes sobre os temas ligados à nossa região, as nossas demandas, dificuldades, nossos problemas e, claro, os assuntos nacionais na pauta do dia a dia também. Hoje, espaço aberto aqui para a gente falar sobre uma atividade física importante, não é? E uma arte marcial, não é? Que já teve uma divulgação muito grande, uma importância muito grande aqui em Santos, na nossa região, não é? Mas que nos últimos tempos deu uma apagadinha, né? O pessoal está com muita força aí tentando revitalizar o karatê. Para falar muito sobre essa atividade, essa arte marcial, esse esporte olímpico, não é? Não modalidade olímpica. Isso vai ser explicado aqui também durante o programa, que é uma curiosidade, muita gente não compreende aí as diferenças, né? Está comigo aqui o Paulo Bartolo, que é diretor do evento que vai ser realizado em maio aqui na cidade de Santos. Boa noite, prazer em recebê-lo. Tudo bem, Bartolo? Tudo bem, como é que está, Bartolo? Prazer estar aqui mais uma vez. Muito legal essa parte do programa, se dando oportunidade para a nossa modalidade ser divulgada, difundida na região. E nós estamos lutando para realmente colocar o karatê no pedestal que ele tinha antigamente, onde a Santos tinha uma equipe muito forte. E estamos trabalhando em equipe agora, com nomes, né, realmente que são referências, são ícones do karatê. E com isso estamos tentando elevar o nosso nível do karatê na Baixada, principalmente. É muito bom, sem dúvida nenhuma. Ao lado do Bartolo, o Nelson Riga. O Nelson que vai ser o diretor de arbitragem desse evento importante que vai acontecer em maio aqui na cidade. Boa noite também, Riga, prazer em recebê-lo. Boa noite, o prazer é meu. E nós estamos aqui trabalhando e um dos objetivos meus na arbitragem é formar mais árbitros aqui da região para a gente utilizar também nos campeonatos paulistas, nos eventos nacionais. Eu acho que nós temos condições também, junto à arbitragem, ter uma força maior dentro do karatê no estado. Muito bem. Completa aqui o nosso time nesse primeiro bloco, né? Depois a gente vai ter uma alteração aqui na equipe, né? O nosso Carlos Magno, que será o diretor técnico do evento de maio, do evento do karatê aqui em maio na cidade de Santos. Tudo bem, Carlos? Prazer também tê-lo aqui. Um prazer estar aí fazendo parte do seu trabalho, do seu programa. E desejar boa noite a todos. E a gente quer fazer essa competição, que ela tenha um nível muito forte, que ela seja... venha atletas de nível, né, nacional e internacional. A gente quer participar com atletas de seleção nacional, seleção estadual, fazer com que se fortaleça, principalmente porque Santos foi realmente um dos celeiros do karatê no país. E hoje a gente quer que isso seja como uma referência para que cresça a nossa modalidade. Muito bem. Lembrando sempre o telefone 3014-5281. Nós estamos ao vivo aqui no painel regional, nesta edição de quarta-feira, né? 3014-5281. Você liga para cá, faz o seu comentário, a sua opinião a respeito do tema e questiona aqui os nossos convidados, né, do aquilo que achar mais interessante. Esse evento de 24 de maio tem alguma importância maior aqui para o karatê da cidade? Nós estamos tendo poucos eventos, poucas competições assim aqui. Como é que é, Bartolo? Então, isso surgiu do seguinte princípio. Eu fui convidado para ser coordenador agora da SEMES, na parte da modalidade karatê. E eu acho que se não tiver evento também para o pessoal participar, isso fica muito difícil da gente conseguir trabalhar. Então eu estendi o convite ao Nelson Riga, que é diretor de arbitragem, e ao Carlos Magno na parte técnica, o Jorge Tadeu me acompanha na parte médica também. E nesse quarteto a gente está montando um trabalho, não só para o dia 24 de maio, dia 8 de novembro tem a Copa Unisanta, do Dr. Milton Teixeira, o terceiro evento que a gente faz. Isso, em novembro só, mais em novembro. Aí vocês vão voltar aqui no segundo semestre para falar bastante sobre isso. A gente resolveu começar com 2 eventos grandes e bons, justamente um em cada semestre, para a gente poder ter um retorno e uma avaliação também daquilo que a gente está fazendo. Esse torneio, o karatê que vai acontecer aqui em maio, depois em novembro, tem aí o apoio e a parceria com o Poder Público, com a Prefeitura, não? Não, a Prefeitura não tem. A Prefeitura dá total apoio, né? Vai ser na Arena Santos, né? No Arena Santos. A Arena Santos é um aparelho, público, né? Equipamento público, mas de excelente qualidade. Através do Sidão, o secretário de Esportes, está dando todo o apoio para a gente. E também no segundo semestre vai ser aqui na nossa casa, na Unisanta, onde o Dr. Marcelo, né, e a família
vai O de apoiar novembro vai ser na própria na própria universidade. Unisanta, porque homenageia o fundador, né? Claro. Então, realmente, é na nossa casa, nós fizemos questão de receber. E nessa terceira etapa, estamos aliando o trabalho do Riga, do Magno, né? Para juntar com a gente cada vez crescer mais. Eu acho que com isso, o Karatê da cidade vai sair fortalecido. Eu acho que a gente tem um grande trabalho a fazer para frente. O que pega aí na arbitragem, Riga? Você falou que um dos seus trabalhos, um dos seus objetivos é formar novos árbitros, mais árbitros. O pessoal está escapando aí, fugindo ou não? Sim, que é? porque devido à ausência de eventos até na cidade, e nós temos grandes atletas na região de Santos, São Vicente, Praia Grande faz um bom trabalho, Cubatão sempre revelou alguns atletas de ponta, e devido à falta de eventos oficiais, e a dificuldade até do árbitro participar de cursos fora da cidade e participar de eventos em outros locais, então ele acaba fugindo da arbitragem. Então, tendo curso aqui, tendo evento aqui, nós estamos credenciando já, aproveitando o árbitro para ser utilizado na própria Federação Paulista em eventos oficiais. Então vai dar uma chance daqueles que gostam de atuar, que fazem assim na academia, até para auxiliar o seu professor. Então é que ele faça oficialmente num grande evento, com grandes atletas e com uma boa organização. Só para você ter uma ideia, o Riga está dando um curso aqui dia 24 de abril para credenciar o árbitro gratuitamente. E o cara que já é federado, ele se credencia no próprio evento que a gente faz. Então, além de fazer a parte teórica, ele faz a parte prática nos eventos. Quer dizer, o Riga, como diretor de arbitragem da federação, está estimulando ao rapaz, ou o árbitro faixa preta que já está na região, não ter que se deslocar para São Paulo e se graduar aqui. Esse é o caminho, né? É você fazer uma regional forte. Porque então, toda vez que tiver que se deslocar... Isso, e o custo, né? Então, pela primeira vez está sendo... O tempo também? O Riga está formando essa parte... o tempo e... Complicado, né? Então, com isso, ele está conseguindo, acho que um resultado, já temos 10 quase inscritos nesse curso de 24 de abril, e aí vai ser aqui na Unisanta. E a gente tem uma perspectiva boa de ter uma integração muito grande com novos árbitros na região. E o árbitro é sempre um ex-karateca? Como é que é isso? O árbitro tem que ser um praticante, tá? O karatê é uma das modalidades que exige que o árbitro seja o praticante, porque ele já tem uma experiência das técnicas, dos golpes, das lesões, dos excessos, né? Então ele tem que ser alguém que treinou, que treina, para auxiliar na sua visão, no seu conceito aí de ponto, penalidade, esses critérios, esses detalhes que o árbitro precisa estar Não pode ser como em outras modalidades esportivas que a gente vê por aí, que o cara nunca pegou numa bola, nunca pegou numa raquete, e aí vira árbitro. Não. É um estudioso, um apaixonado por aquele esporte e vira árbitro. Isso não dá. Tem que ter a parte de estudo, porque são regras internacionais, é bem complexa a regra, né? Mas ele tem que ser um praticante também. Tanto no karatê como no judô é a mesma coisa. E o Carlos Magno, o diretor técnico do evento, o que é que o diretor técnico... Como é que atua exatamente o diretor técnico no evento de esporte de karatê? A ideia desse evento é fortalecer o karatê da Baixada Santista, porque realmente é um núcleo importante. A Baixada Santista, ela detém mais ou menos 60% a 70% da seleção estadual, ela está na Baixada Santista, então mostra que realmente os professores da Baixada têm um nível muito bom. E esse evento é para fazer com que esses atletas, que sejam novos atletas, tenham a pedagogia do exemplo de realmente assistir atletas de nível que deverão participar desse evento para melhorar mais ainda a formação desses atletas. E até mesmo os técnicos, nesse curso que vai ser dado para técnicos, para poder atuar no evento, pela Federação Paulista, vai ser feito o curso por mim e esse credenciamento também vai valer para o Estado de São Paulo. Então nós pegamos técnicos que não têm atuado nas competições estaduais, para que eles conheçam as regras também como arbitragem, né? E façam o curso para que eles possam atuar no evento e atuar no Estado. E sempre pensando que, como nós estamos organizando esse evento para categorias de base e para categorias de atletas de nível nacional, que eles realmente enxerguem o karatê competitivo
com uma grande fatia do esporte, que é a nossa modalidade de karatê. Karatê que a gente conversava antes do programa começar, tem uma polêmica danada, né? Alguns esportes que viram olímpicos e não viram olímpicos, que vão para a Olimpíada, que não vão para a Olimpíada. O futebol de salão é um, né? O futsal, né? É um que está sempre sendo discutido, sendo debatido, mas não vira esporte olímpico de maneira nenhuma. E o karatê é outro também, que não vai constar da Olimpíada, pelo menos agora, para 16. Pode ser que mais para frente ele acabe entrando, né? Existe uma... Assim, o karatê ele não é esporte olímpico, ele é modalidade olímpica. Ele vai até Jogos Pan-Americanos. Então ele compete nos Jogos Sul-Americanos, nos Jogos Pan-Americanos. E ele não entrou ainda na Olimpíada porque existe uma votação entre modalidades e aí como tem um grupo de lutas na Olimpíada muito grande, eles têm que tirar uma luta, teoricamente, para colocar o karatê. Apesar do karatê ser treinado por mais países do que de alguns esportes que estão na Olimpíada. Então isso é um dos agravantes. No Rio de Janeiro, já teve uma reunião com o governador do Rio de Janeiro e com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que o karatê participe como exibição na Olimpíada, para que se realmente ele tiver uma estrutura para esse tipo de evento, a probabilidade de entrar ele futuramente é muito grande. A gente tem que mostrar o esporte como a logística, como arbitragem, como competição. Entendeu? A WKF hoje ela assiste e ela faz parte dos mundiais WKF, que é a organização reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, ele já participa, né? Sempre com grupos assistindo a competição e vendo o nível de competição que é. Perfeito. Se bem que o karatê das artes marciais é uma das mais antigas, né? Que a gente, mais antiga, muito praticada. Muito praticada. Mais praticadas também, né? Sim, com certeza. Legal. Então, em cima do primeiro break aqui, a gente vai para o intervalo. Antes você confere aí o vídeo sobre o trabalho infantil. O break a gente volta falando um pouco mais de karatê, um pouco mais desse evento que vem por aí em maio, outro evento homenageando ao fundador da Universidade de Santa Cecília, o Milton Teixeira, né? E falando um pouco mais da modalidade também, dos problemas, das dificuldades. E não sei como é que eles vão fazer aqui, se a gente vai trocar o time ou não, você vai ver daqui a pouco na volta do intervalo. Já, já. Estamos de volta. Segundo bloco aqui do nosso painel regional, que abre espaço hoje para debater e discutir o karatê, especialmente aqui na cidade de Santos, na Baixada Santista. Temos um evento importante marcado para o mês de maio e depois um outro para novembro aqui na Universidade, aqui na Santa Cecília, em homenagem ao fundador, Dr. Milton Teixeira, que era um grande, na verdade, um incentivador, né, do esporte de maneira geral, né? Basta ver o que é a natação de Santa Cecília, que compete aí com as principais marcas aí na natação nacional e internacional também. Agora, uma mudança aqui, substituição, né? Saiu o Paulo Bartolo, momentaneamente está conosco aqui o Dr. Jorge Tadeu, o diretor médico desse evento aí de maio e acredito também do evento que vai acontecer em novembro. Boa noite também, prazer tê-lo aqui, tudo bem? Boa noite, doutor? Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui para discutir o karatê. Também karateca desde menino, né? Desde Paixão, 7, 8 aí, anos né? de idade. Ah, sim. Sempre foi, né? Até hoje pratica? Ou Até deu uma hoje. paradinha? Até hoje pratica. Uma pausa na época da faculdade, depois voltei. Legal. Bom, diretor médico, evidentemente, é o que vai cuidar lá da saúde dos atletas, avaliar a saúde dos atletas durante o evento, é isso ou não? Isso. A nossa intenção, até por conta da complexidade desse evento agora de maio, que vai abranger desde crianças até veteranos, né, vão ter categorias até veteranos, a nossa ideia é criar uma estrutura que dê um suporte para situações que podem acontecer em função da prática do karatê. A competição ela tem um certo nível de impacto e lesões potencialmente associadas a esses impactos. Então, a gente pretende montar uma estrutura com um suporte de ambulância para uma situação um pouco mais emergente, com um fisioterapeuta no local, um enfermeiro, um médico, para dar toda a atenção, desde lesões pequenas, né, às vezes numa criança, um dedo no olho, alguma coisa assim, até situações mais graves, que podem acontecer, infelizmente. Perfeito. Quais são as principais lesões, os maiores problemas, normalmente, que o karateca apresenta? Ou não tem, assim, uma norma? Não, existe uma altíssima prevalência, né, e incidência de lesões nos dedos das mãos. Né, porque o termo karatê se chama mão vazia, mão livre, né? Então
o atleta de karatê ele alterna muito a mão fechada com a mão aberta. Então, às vezes ele defende com a mão aberta um golpe mais forte e ele pode ter lesão. Então, a principal prevalência, a incidência de lesões nos dedos das mãos. Mas as grandes articulações, quadril, joelho, ombro, se não estão devidamente fortalecidas, como qualquer esporte, o mais importante é o corpo estar preparado para a intensidade que ele quer praticar um determinado esporte. No karatê é a mesma coisa. Quando é um atleta que visa a competição, ele tem que estar muito bem preparado fisicamente para não sofrer consequências do despreparo. Mas a gente colocaria em primeiro lugar as lesões nas mãos, nos dedos das mãos, e em segundo lugar as grandes articulações. Legal. Só reafirmando e confirmando aqui, seguem com a gente aqui o Nelson Riga, aqui na sequência aqui do Dr. Jorge Tadeu, e o Carlos Magno também lá na ponta, ele que vai ser o diretor técnico do evento, e o Riga, o diretor de arbitragem, né? Bom, falando aí sobre o karatê, evidentemente que acho que quanto mais competições forem realizadas, né, Riga, mais a possibilidade do esporte se manter sempre vivo, né? Sim, é isso? Essa é a grande importância dessas competições acontecerem com mais frequência, né? Eu acho que é legal porque a gente vai ter a oportunidade de ver em ação as grandes forças da nossa região. Geralmente as academias vão para outras cidades, outros estados, mostram atletas de valores da região e a gente vai ter na nossa cidade essa oportunidade, né? Estamos tranquilos, né, com a participação do Dr. Jorge Tadeu, porque é um karateca também e a segurança para a gente, o árbitro é bastante importante, que ele trabalha junto com a arbitragem, né, na prevenção e até no cuidado para que não ocorram acidentes. Logicamente, como ele falou, é um esporte de contato, mas a gente evita ao máximo. Ô, meu caro Carlos Magno, a gente falava no final do bloco passado sobre a questão do esporte olímpico, da modalidade olímpica, né? E do karatê ainda não está inserido nas competições dos Jogos Olímpicos, propriamente dito. Pode ser que entre como exibição agora na Olimpíada de 16, não sei se isso vai se quando é que isso vai se resolver, quando é que isso vai se definir. A gente espera que a resposta seja positiva, porque, como eu falei no final do bloco anterior, é uma das artes marciais mais antigas e mais famosas, mais conhecidas e mais praticadas, pelo menos né? Continua sendo uma das artes marciais mais praticadas. A meninada, a molecada de maneira geral, continua procurando o karatê, porque a impressão que a gente tem é que com o advento desse MMA aí, que ganhou uma mídia danada aí, do karatê, taekwondo, aí, não sei, parece que sofreram um certo abalo aí, ou não tem nada a ver? Eu acho assim, o MMA, ele apareceu no momento onde o enfraquecimento de algumas lutas fizeram com que ele crescesse. Mas é mais em cima da mídia, porque na realidade, a pessoa, o número de praticantes de MMA não é tão maior que um praticante, por exemplo, de karatê ou de judô. Porque a formação da arte marcial, ela vem da escola. Então, por exemplo, as escolas têm na sua grade curricular ou no seu grupo de esportes que tem na sua escola, como atividade esportiva, o karatê é um dos mais treinados, o judô é também muito bem procurado, porque é a formação da criança para a sociedade. Então o MMA, a criança começa a pensar nisso numa segunda fase. Tipo assim, ele não está satisfeito só com aquele conhecimento, ele quer treinar um pouco mais outras artes. Porque, como chama lutas mistas, ele tem que ter o conhecimento de cada arte marcial. Então, treinar o karatê especificamente hoje é tão mais importante do que o MMA. E aí, a partir do conhecimento, por exemplo, se você vai colocar uma criança de 6, 7 anos na arte marcial, o pai vai pensar em disciplina, vai pensar em educação, vai pensar na criança como um todo numa sociedade, não só como uma parte competitiva. E aí, a parte competitiva está inclusa na parte da filosofia da arte marcial, não só no karatê, como em outras artes marciais. Então, é bem notório assim, não existe uma escola de um ensino fundamental que tenha na sua grade de esportes MMA. Ela não tem isso. Ela tem ou karatê, ela tem ou judô, ou ela tem outros esportes. O MMA é treinado em academias,
especificamente para competir. E nem tudo é só competição. Então a criança faz o esporte e tenta dali achar alguma pessoa como referência. É onde vem a pedagogia do exemplo, que é o intuito desse evento que nós vamos fazer agora e o final do ano. É fazer com que mais crianças treinem arte marcial, mais crianças que começam, vejam atletas de alto nível, para que eles possam aí sim se desenvolver o esporte. Qual é o principal legado aí que fica para os praticantes do Karatê, na opinião de vocês? É a filosofia? Enfim, qual é a avaliação? Eu acho que é a formação como cidadão, tá? Então, limites, a obediência, desde que ele entra na academia, ele passa a respeitar os colegas, o professor, quer dizer, o nosso mestre, né, já falava que a gente tem que primeiro aprender a obedecer para depois comandar. É uma frase que ficou no início, mas que todos nós passamos pela mão dele, lógico, né? Ficou e é uma das filosofias que a gente segue. A arte marcial é por isso. A arte marcial foi feita para isso. Por que chama arte marcial? Porque é doutrina, é disciplina, é conhecimento, é aquilo que você aprender, aquilo que você aprendeu, você ensinar, você passar aquilo que você aprende. Então, você tem que ter saber o conhecimento, saber comandar e ser comandado. Isso é o principal. Porque a partir daí você consegue uma pessoa estruturada para a sociedade. Saber o limite de parar, o limite de ir à frente, estar preparado para ações, isso é a parte principal. Quer completar alguma coisa, doutor? Sim. A gente, eu e o professor Paulo Bartolo, no ano de 2013, nós tivemos a oportunidade de fazer um curso em Okinawa, que é o berço do Karatê. Na verdade, o Karatê, ele antes de se chamar Karatê, ele se chamava Okinawa-Te, que era uma luta específica da ilha, né? E lá a gente teve exatamente essa visão, de forma até mais pragmática, que o professor Magno, que o professor Riga citaram, da questão da formação do homem, da escola de homem, na escola de um homem, baseado em doutrinas, em conceitos filosóficos, em posturas voltadas para a disciplina, em você conhecer os seus limites, você reconhecer a capacidade de um oponente. Então, essa visão global que o Karatê gera num atleta, num aluno, principalmente naquele que é disciplinado, tem papel fundamental na formação de um caráter de um futuro bom homem, boa mulher, assim seja. Não há agressividade, né? Não. Pelo contrário. É controle absoluto. Pelo contrário. Se a gente pensar na luta como um todo, se o golpe é desferido, o mais fácil é tocar. O mais difícil é não tocar. Então, se você aprender a fazer esse controle, ter o autocontrole de saber golpear e saber parar, isso já demonstra que onde é o limite da pessoa. Se ela sabe, na hora que você chegar para ela fazer um comando técnico de um determinado tipo de golpe, ele vai aplicar aquilo com uma intensidade, com uma velocidade, com uma explosão tão forte, que se ele esticasse o golpe um pouco mais, ele não tivesse a reserva necessária para aquilo, ele teria agredido o seu parceiro. Não seria uma técnica de arte marcial. É mais uma autodefesa. Sim, também. Estou confundindo as bolas aqui. Tem a sua aplicação, né? É um esporte que lhe confere faculdades e habilidades para se defender. Mas o foco principal é o autocontrole. É o autocontrole. Perfeito. Muito bem. Lembrando, esse evento vai acontecer no mês de maio, aqui na cidade de Santos, vai ser lá na Arena Santos. O evento é só num único dia? Dia 24. É 24 de maio. 24 Da manhã, de manhã até a noite? Sim. Começa por volta de 9 horas da manhã. Uma série de competições pelas diversas categorias, é isso? Isso, são várias categorias. Nessa parte técnica a gente está vendo, são 10 categorias. 10 categorias. Né? E essas 10 categorias, elas são divididas em faixas etárias, né? E por faixas também. Ou seja, são atletas que vão competir dentro dessas suas categorias, como absoluto, no caso, por exemplo, a faixa etária de 10, 11 anos, 14 e 15 anos, e tem o grupo de atletas que participam e competem naquela competição, tanto do kata quanto do comitê, ou seja, são parte de demonstração técnica e a parte de luta propriamente dita, né? Então é dividida, são 10 categorias que vão acontecer no mesmo dia, no dia único 24. Vamos para o nosso segundo intervalo, voltamos já na sequência do painel regional. É rápido.
Isso você falou Muito bem, a também, gente está voltando aqui com o nosso terceiro e último bloco dessa edição do Painel Regional. Continuamos falando sobre uma das modalidades, uma das artes marciais mais antigas, mais importantes e mais praticadas, que é o Karatê, que vai ter um evento importante aqui na cidade em maio, 24 de maio, e um outro em novembro, também em Santos, aqui na Universidade de Santa Cecília, uma homenagem que vai ser feita ao fundador e um dos maiores incentivadores do esporte aqui na cidade, nosso Milton Teixeira, tá certo? Eu estou aqui com o Dr. Jorge Tadeu, agora outra substituição aqui no time. Jorge Tadeu, diretor médico desse evento de maio. O Paulo Bartolo, aqui na sequência, é o diretor do próprio evento, como um todo, né? E lá na ponta segue o Carlos Magno, diretor técnico também. Bom, nós temos aí uma série de competições, campeonato estadual, campeonatos espalhados pelo país inteiro, é isso, Magno? Sim. Nós vamos ter agora no final de semana próximo o Campeonato Paulista, a última etapa do Campeonato Paulista, que é dividido em 5 etapas. E aí todos os classificados nessas etapas vão disputar a final para ir ao Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro Regional esse ano vai ser em São Paulo. Então nós Brasileiro temos Regional? Brasileiro Regional, que são 5 etapas nacionais, regionalizado, né? E aí os melhores atletas classificados no Campeonato Brasileiro Regional vai para a grande final, que vai ser em outubro em Brasília. Então a etapa da nossa região, que inclui São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás, vai ser na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E a gente está assim com uma equipe muito forte da Baixada Santista para fazer parte da equipe estadual para ir ao Brasileiro. Se a seleção estadual toda hoje, se ela for com todas as categorias e todos os atletas, deve dar 1.055 atletas só de São Paulo nesse campeonato nacional. Para você ter ideia do montante de atletas que podem ir ao Brasileiro. E dentro desses 1.000 atletas, pelo menos 35% a 40% deve ser da Baixada Santista. Então, assim, nós temos um celeiro muito forte e nós temos bons professores na Baixada que fazem com que fortaleça a nossa competição. A ideia desse evento é fortalecer e trazermos, ano que vem, para cá, a etapa regional para a Baixada Santista, que envolve aproximadamente 600 atletas para competir pela Baixada Santista nessa competição regional que a gente quer trazer. Esse evento de 24 de maio, Bartolo, quantos atletas de fora da cidade, da região, devem pintar por aqui? Olha, a gente tem centrado na metrópole como a base, né? A metropolização é o que importa. Mas já tem gente confirmando de Taquaritinga, que já são cidades assim de fora que já estão confirmando. Então tem pessoal do interior de São Carlos, algumas cidades que já têm interesse pela qualidade do evento e principalmente por estar essa equipe toda junta que você está vendo. Realmente o Nelson Riga é o diretor de arbitragem da Federação Paulista, o Magno coordena as seleções, mexa até a seleção brasileira, médico, eu já fui técnico da Seleção Paulista Brasileira. Então a gente se juntou e a gente quer aproveitar, Botelão, justamente pelo seu veículo de comunicação ser forte. Obrigado. A gente quer encher aquele ginásio da Arena Santos. Nós temos que mostrar que o nosso karatê é forte. Então chegou a hora de a gente participar, estar junto. Nós limitamos as inscrições em 500 para atender bem. Então a gente podia abrir para mais pessoas, mas limitamos em 500 para que o evento se corra tudo bem e principalmente tenha público, o pessoal saia satisfeito. Então nós estamos preparando um grande evento para a Baixada. Então tanto esse torneio do dia 24 como o do Dr. Milton Teixeira, e o que a gente está pensando em trazer para frente é que essa união traga um reflexo não só no time de cima, como o Magno falou, mas que o novato participe. Então, por exemplo, pela primeira vez a gente vai ter um time da SEMES participando. A escolinha vai olhar aquele que é o da seleção. Então, ele já sabe como vai treinar. Olha, A Secretaria tem uma escolinha de Karatê. Tem uma escolinha de Karatê e a gente está melhorando ela. Então, vai ser a primeira vez que a escolinha vai participar do evento como SEMES. Então, os professores que estão sendo orientados, eu estou orientando para eles formar um time e eles vão entrar competindo, quer dizer, é muito legal, quer dizer, é o karatê aplicado e eles vão ver a oportunidade de membros da seleção brasileira. Com isso a gente quer encher o ginásio, a gente quer realmente aproveitar e convidar todo mundo, a entrada é franca, né? Vai ser um dia de atividades boas, no karatê tecnicamente vai ser muito alto e toda a infraestrutura que a gente pôde a gente fez, então realmente aguardem, 24 de maio, Arena Santos, um senhor evento. Uriel Vilas Boas, sempre com a gente aqui, pergunta o seguinte: até onde o karatê pode evitar danos ao seu praticante a partir de que idade, né, e até que idade
deve se praticar o karatê, né? Quais são os limites? Tem limite de idade? Eu acho que aguentar, né? O físico. Na verdade, eu já achava que não tinha limite e quando nós tivemos a oportunidade de ir para o Japão, aí a gente teve certeza de que não tinha limite, porque nós tivemos a oportunidade de ver mestres de 92, 95 anos mostrando mais força e mais foco e disciplina do que atletas de 30. Então, realmente não tem limite, muito pelo contrário. Ali nós tivemos a oportunidade de ver a longevidade que um esporte bem praticado, com disciplina, com foco, pode agregar a uma pessoa. Costuma-se sugerir que a idade mínima seja de 5 anos de idade, não tanto pela questão física, mas pela capacidade da criança acompanhar um esporte que precisa do mínimo de atenção. E até menos de 5 anos de idade é difícil de você focar uma criança, apesar de que tem crianças com menos de 5 anos de idade que começam. Em relação à pergunta do Uriel, essa pergunta tem dois sentidos, né? A gente pode pensar na questão de evitar danos da prática do karatê e na questão de evitar danos utilizando o karatê, por exemplo, frente a uma agressão, né? Em relação à primeira pergunta, o professor faz a diferença. Então, um professor bem treinado, um professor capacitado para aquela responsabilidade de formar uma criança fisicamente saudável e protegida, ou um adulto, ou uma pessoa da terceira idade, ele faz a diferença na prevenção de danos, orientando, qualificando aquele atleta, aquele esportista, para praticar com segurança. E na questão de evitar danos, por exemplo, na questão de defesa, é importante lembrar que o atleta, o esportista de karatê, ele não tem que virar uma máquina de lutar. Muito pelo contrário. Nós estamos numa sociedade onde a violência cada vez está mais exacerbada e vinculada a armas de fogo e uma violência absolutamente sem o menor controle, infelizmente. Verdade. Então, o atleta tem que ter aí sim o foco e a tranquilidade, como o professor Magno colocou, a serenidade para não pensar que vai conseguir se defender, por exemplo, de uma arma de fogo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão para a gente não criar falsas expectativas, né? Aliás, hoje eu acompanhava o Jornal Nacional da Globo, né? E agora há pouco, né? E o repórter da Globo foi verificar como é que andava a situação da violência, dos assaltos, numa determinada região do Rio de Janeiro, que me foge agora, porque eles fizeram uma matéria em janeiro e a coisa lá realmente estava num número excessivo de assaltos, completamente fora de controle, né? E a Secretaria de Segurança do Rio foi questionada, enfim, uma série de explicações que nunca satisfazem a sociedade, né, evidentemente. E o repórter foi o mesmo, Eduardo Tchau. E o Eduardo Tchau, ao entrevistar uma pessoa no meio da rua, ele constatou que ela estava usando uma correntinha, né? Falou, como é que está a situação aqui, não sei o que, não sei o que. Ele falou, a gente fica com medo de andar na rua, não sei o que. Ele falou, bom, mas a senhora está com medo, mas a senhora está usando uma correntinha, né? A senhora não se sente com mais medo numa região dessa, onde as coisas estão complicadas, né? Ela falou, pois é, eu saí de casa, botei a correntinha. De repente, o que acontece? No meio da entrevista, o moleque salta do nada, agarra o pescoço da mulher, tira, né? O repórter larga o microfone, a câmera acompanha, sai correndo atrás do menino e tal, o menino junto, cruza outro na frente, some no meio da multidão, né? Por sorte, ele não conseguiu arrancar a correntinha. Mas foi uma coisa assim impressionante, brincadeira, né? Não sei se a gente pode chamar de felicidade. Felicidade da matéria, de pegar uma cena dessa assim, em loco, né? Sim. E infelicidade de todos nós que estamos vivendo, como disse aqui o doutor Jorge, um momento de insegurança tremendo. Para fechar o Nito da Alemão, algumas escolas particulares têm aulas de karatê. Existe projeto de karatê para aulas em escolas públicas. Você disse que a SEMES tem a escolinha, né, Bartolo? Isso a gente tem. Eu posso estar falando sobre Santos principalmente. A gente tem está formando um quadrilátero. A gente já tem no Rebouças, é o professor João que dá aula. E a gente tem também no Dali Coutinho, um aluno até do professor Riga, que ministra aula lá, o Igor. E estamos abrindo no Arena Santos uma parte maior também para atender o público. E vamos abrir assim, geograficamente, em lugares necessários.
Então nós estamos, a partir de maio, abrindo inscrições e tentando geograficamente cercar a cidade no modo de atender bem esses lugares onde o público está vulnerável. Então essa nova proposta vem bem de encontro a isso. O Escola Total já atende parcialmente algumas coisas em atividade, mas eu acho que a gente tem que atender como esporte. A gente tem que realmente dar ao atleta que quer participar daquela modalidade a profissionalização, a possibilidade dele vir para frente e sair de uma vida comum. Porque o cara, depois que pega o karatê e vira um atleta, ele vira uma pessoa completamente agradecida daquilo que ele faz, isola do vício, isola da bebida, ele começa a ser um cara diferenciado. Perfeito. Olha, estamos fechando aqui a edição do Painel Regional, agradeço a presença de vocês aqui, o Dr. Carlos Magno comigo aqui, Karateka, diretor técnico do evento de 24 de maio, o Nelson Riga saiu aqui, está ali acompanhando do outro lado da câmera, eu agradeço também a presença importante dele, que vai ser o diretor da arbitragem, o nosso Carlos Magno, que será o diretor técnico do evento, e o Paulo Bartolo, que será o diretor-geral do evento 24 de maio, e haverá um evento aqui também na Universidade em novembro, em homenagem ao Milton Teixeira. Vocês todos estão convidados, vão voltar aqui, 8 e 9 de novembro, é isso? Isso. Vocês vão voltar aqui para falar sobre... Obrigado a vocês, sucesso aí, e o Painel Regional vai ficando por aqui, a gente volta amanhã às 10 da noite, às 1h30 da tarde tem o nosso primeiro encontro no Painel Debates. Valeu, até amanhã, obrigado, tchau.